Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas, que vocês já conhecem, e hoje a gente vai falar sobre um assunto com tantos conflitos que tem nos condomínios. Nós vamos tratar de mediação condominial, um assunto cada vez mais importante nas nossas administrações. Carlos, você quer começar? Opa, vamos lá. Bom, uma coisa você já falou logo de entrada, né? Nessa época de pandemia, eu acho que todo síndico tem padecido um pouco no paraíso. Porque... Paraíso não. No paraíso é o ditado popular. Só se for na estação Paraíso do metrô. Mas, não, eu falo isso porque, assim, o número de conflitos realmente aumentou astronomicamente em alguns condomínios, né? E eu tenho uma teoria de que essa pandemia realmente mexeu com o psicológico de muitas pessoas, porque pessoas que antes eram cordiais, bastante respeitosas, tal, de repente mudaram completamente esse comportamento. Mas enfim, isso aí é um outro ponto. O fato é que hoje já existe para ajudar e colaborar com o síndico, porque tem muita gente que entende que o síndico é que tem que ser o mediador. Uhum. Teoricamente, poderia até ser, mas veja, o síndico não tem que resolver todos os problemas, principalmente quando o problema é entre um morador e outro. Isso é um problema particular. O síndico pode tentar ajudar? Pode, mas ele tem uma limitação bastante clara na sua atuação. Então, com a graça de Deus e com a evolução da área condominial, eu digo que surgiram os mediadores profissionais, né? O pessoal que realmente se preparou, se especializou, fez cursos para atuar nessa área. Inclusive, o próprio Poder Judiciário hoje já tem essa figura, né, do mediador para evitar que o conflito cresça e vá a ser judicializado, né? Porque a justiça também ela percebe que quando a coisa está fugindo fora do controle, então eles criam algumas salvaguardas, certo? O fato é que eu, particularmente, já tive uma experiência bastante positiva com essa situação de mediação. Eu tive, inclusive, acesso a um grupo de profissionais que trabalham conjuntamente, tem formação diferente, um é formado em psicologia, o outro em direito e tal, e eles juntaram um grupo que oficialmente trabalham, prestam serviços inclusive para o Tribunal de Justiça, mas a experiência foi positiva no sentido de que eles trouxeram uma forma mais, Uma ferramenta e uma forma de abordar um determinado problema entre dois moradores, que todas as situações a gente já tinha esgotado as possibilidades, e eles trouxeram realmente uma nova visão e que, graças a Deus, deu muito certo. Então, eu digo que depois dessa experiência, eu sou totalmente favorável a esse tipo de profissional. Tem que deixar bem claro aqui que o condomínio não tem que arcar com esse tipo de despesa, a não ser que seja uma situação que envolva realmente várias unidades, aí o condomínio pode avaliar essa possibilidade, mas em se tratando de 2 unidades privativas, se você conhecer e se você não conhecer e buscar, você vai encontrar realmente profissionais preparados que podem auxiliar esses 2 moradores a resolver um conflito específico. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que a gente já falou em outros programas, mas sempre é válido reforçar. Você falou sobre o problema entre 2 unidades. Isso vale para barulho, isso vale para tudo. Infiltração. Infiltração, tudo. O problema, quando é entre 2 unidades, o síndico pode ajudar, mas a responsabilidade de resolver os problemas é entre eles. É interessante colocar que mediar não é julgar, né? Que as pessoas que estão ali, elas não vão julgar a situação e dizer o que tem que ser feito. Elas vão pegar os argumentos de um, os argumentos de outro e entrar na melhor solução, né? E vão dar uma melhor solução. Porque também não é uma conciliação. A conciliação é o que é a melhor solução para os dois. Não. É um
time, uma pessoa com De várias... fora. Que consegue colocar no mesmo o que você quer, vamos lá, qual a melhor solução para Na verdade, é uma o forma caso. de humanizar um conflito, Exatamente. né? Você faz com que a outra parte enxergue os seus pontos e que você enxergue os pontos da outra parte. E aí, eu vi até, acho que foi no curso que todos nós fizemos, não fizemos juntos, mas a gente teve curso de mediação, em que havia um problema de uma unidade acima, de que era um barulho muito forte à noite e a unidade de baixo brigava, levaram para mediação. Descobriram que a criança que ficava no quarto tinha um problema e ela se debatia à noite e fazia barulho no quarto de baixo. Eu lembro como se fosse hoje essa história. A solução foi trocar a criança de quarto. Não sei se o de baixo mudou de quarto ou se a criança trocou de quarto, era um apartamento com mais de um dormitório, e resolveu o problema. Então, assim, você ouvindo, né, a escuta ativa, né, você conseguir entender e ouvir o problema do outro já é um grande passo. É importante uma coisa que o Carlos falou, que assim, o síndico, ele não é Deus. Ele não é o responsável universal por todos os problemas que acometem a massa condominial. O síndico, ele tem a sua legitimidade baseada no que acontece com a coletividade e não com os assuntos privados particulares entre duas unidades. É importante colocar isso porque os moradores muitas vezes entendem que o síndico, ele é pago, a palavra é essa, você é pago para resolver este problema, quando na verdade ele pode intermediar para que haja uma solução mais pacífica entre o problema das duas unidades privativas e não resolver o problema e nem tentar. Ele vai intermediar mesmo. Agora veja, por mais que nós tenhamos uma formação completa, porque nós temos aqui todos nós uma formação bem completa na sindicatura profissional com o curso de mediação. Eu recomendo mediar conflitos de outros condomínios que não os condomínios onde a gente exerce o papel de gestor, de síndico. Por quê? Porque a impressão que dá é que o síndico ele está tomando partido por uma parte ou outra. Por isso é importante trazer um conflito de interesse. Exatamente. A impressão que dá é que há um conflito de interesses mesmo. Desculpa, eu cortei o que você ia falar. É um conflito de interesses mesmo. Então, é importante trazer pessoas de fora, essa recomendação, inclusive, que eu dou, trazer pessoas de fora para que observem, né? A gente falando de forma sistêmica, observem o problema gerado por aquelas pessoas, que às vezes nem é um problema tão grande, de fácil solução, e traga medidas, ferramentas, sugestões para aquelas pessoas envolvidas de uma forma onde o síndico ele não precisa se manifestar, porque se ele se manifestar mais uma vez, dá a impressão de que há conflito de interesses, mas que eles consigam chegar a um denominador comum. Hoje, realmente, o Código de Processo Civil, ele fala realmente tudo é conciliação, tudo é mediação, tudo é composição. Então é importante trazer essa informação e é importante falar mais uma vez, o síndico ele não é obrigado, não faz parte das questões que ele deve cuidar, tratar de problemas que não são de sua responsabilidade, sob pena inclusive do condomínio ser processado, não é, pelo síndico, pelo morador entender que o síndico está comprando uma briga que não é dele, não está resolvendo uma questão que está trazendo prejuízo a ele. É o caso do síndico, por exemplo, advertir e multar uma unidade onde só existe reclamação de um morador. Perfeito. Percebe? A gente vai lá, mas você tem que advertir e multar. Sim, nós temos que advertir e multar quando a coletividade ela foi atingida. Quando não é nossa obrigação. Teve um caso no condomínio meu, já tinha um problema entre as duas unidades, o que eu fiz? Eu falei, vou intermediar. Expliquei para a unidade reclamante que era uma responsabilidade que ele deveria resolver, porque era um problema assim, olha, vai dormir, filha! Gente, ele reclamou porque a moradora do apartamento de cima disse, vão dormir, meninas!
Ele reclamou por isso e queria que a unidade fosse advertida por isso. Os casos de pessoas que reclamam de quem dá descarga. Eu sempre falo isso, que é um absurdo quem reclama de quem dá descarga do apartamento de cima. Quem mais ouve isso? Somente aquela unidade. Então, se ela está tão incomodada, ela que vai lá e resolve o problema dela. Não envolve a coletividade. Aí teve um caso que esse morador reclamante chegou pra mim e falou assim... eu entrei em contato com a unidade de cima, conversei, procurei entender o que é que estava acontecendo e expliquei que era uma questão que ele deveria tratar, mas eu queria entender o que estava acontecendo. Ela disse, olha, eu tenho filhos saudáveis que brincam, estão dentro do horário permitido, mas não fazem nada de anormal a não ser brincar como crianças saudáveis fazem. Eu falei, a senhora gostaria de se reunir com este vizinho para uma conversa? Tratei o assunto como uma conversa. Ela disse, não, ele é insuportável, não. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, até porque nos centros de mediação, para quem não conhece, é enviada uma carta convite, que a pessoa pode ou não aceitar. E aí eu disse, bom, vou convidá-la para uma conversa. Ela disse não. Aí voltei a falar com outro morador. Olha, a moradora, ela disse que não existe nada de anormal, que não tem como nem marcar uma reunião com o senhor, porque ela inclusive já está com o saco cheio de você ficar interfonando na casa dela na hora que todos estão dormindo. Ele disse assim, você não é nada empática. Ainda disse isso, você não é nada empática. Eu pago o condomínio para você resolver os problemas e você não resolveu. Eu disse, não é minha obrigação resolver este conflito, não é minha obrigação resolver este problema. O senhor paga condomínio e o senhor não faz mais do que a sua obrigação. E a moradora, eu não tenho culpa que a moradora não quer falar com o senhor. A moradora não quer conversar com o senhor. E aí diz que o síndico não é empático, pensa. Ou seja, eu deveria ter metido a colher ali? Não. Verdadeiramente, não. Claro. Porque a pessoa, ela não vai querer, a criança dela, a criança birrenta. Se você não resolver do jeito que ela quer, você fez um trabalho você horrível. falou não, você já não serve, você não presta. Você disse, olha, não posso, não tem, olha, tentei, a gente falou na tentativa, tentei, funcionou? Não funcionou. E aí eu sou tida como o quê? Uma síndica incompetente, não tenho empatia, porque eu não consegui obrigar a outra unidade a ouvir aquele morador. Que culpa tenho eu? Nenhuma. Mas isso que você está colocando, Vanessa, e eu acho que é importante para quem está nos assistindo entender como a mediação funciona. Quando você tem o conflito entre duas pessoas, obviamente ambas entendem que a razão está com elas. Elas não conseguem enxergar de que existe um outro lado, um outro ponto de vista. E eu acho que a mediação é interessantíssima, eu diria, justamente por isso, porque você traz uma pessoa que é imparcial ao assunto, não conhece, não tem relação de conhecimento de amizade nem com A nem com B, e essa pessoa, de forma muito fria, muito racional, vai analisar o problema e vai mostrar aonde está o problema, tanto de um como do outro, e aonde existe uma situação que pode haver convergência de interesses para resolver, solucionar o problema. E trazer sugestões, sim, inclusive. São porque isso também é importante. A mediação ela não vai impor absolutamente nada. É uma negociação entre ambas as partes e essa pessoa funciona como um intermediário. Olha, que tal se a gente fizer desse jeito? Então, dessa forma ajudaria. Com isso, consegue-se chegar a um bom senso mais ou menos comum, né, entre ambas as partes, para resolver aquele problema. Então, se a pessoa acha que a mediação vai dizer, não, é bom a mediação porque ele vai ver que eu tô com a razão, que eu tô certo no meu reclamo. Não é isso. A mediação vai mostrar que existem outras formas de tentar solucionar o problema. E hoje, olha, o mercado condominial, ele é muito rico em tudo aquilo que ele se propõe a oferecer aos condomínios. Nós temos centros de mediações hoje especializados em condomínios, que isso é muito legal, com especialização em condomínios, que trazem esse norte, né, essa luz no final do túnel, que muitas vezes acaba sendo uma luz no final do túnel, os problemas e os conflitos que vão crescendo dentro dos condomínios. Eu sugiro, inclusive, para que os síndicos realmente tomem muito cuidado na hora de tentar mediar, para não se queimar de uma forma geral no prédio, porque depois vai tudo isso pro grupo dos condemônios que o síndico tentou, o síndico ficou do lado de um, ficou do lado do outro. E uma coisa importante, esses centros de mediação, eles conseguem hoje oferecer até uns pacotes
incríveis para os condomínios. Por exemplo, olha, eu tenho um condomínio de 400 unidades privativas. Tenho lá 20% dos moradores, e é bastante 20%, que tem conflitos entre eles. Por que não? Porque aí o síndico também fica sendo importunado por esses 20% de pessoas que querem achar, né? Achismo é quem não sabe, mas querem achar que o síndico tem competência para resolver, tem legitimidade para resolver esses problemas. De repente marcar um dia no mês, né? Fazer um preço, um pacote com esses centros de mediação para atender as pessoas. Faz uma lista prévia de quais unidades gostariam de ter uma reunião ou um convite para outra unidade para tentar resolver esse conflito e atender aos condomínios. É uma questão que está crescendo muito, tem funcionado de forma significativa. Eu, inclusive, fui convidada uma vez para ser mediadora num condomínio, não era síndica dele, mas fui contratada para isso, para essa finalidade, e funcionou perfeitamente bem. O condomínio, obviamente, é que pagou, porque ele estava há anos sofrendo com isso, e aí resolveu esse problema. Nossa, a massa condominial ficou muito feliz, muito contente. Eu ainda disse, olha, quando precisar, já sabe que pode contratar a Vanessa aí para resolver o problema, e funcionou. Por isso que uma pessoa de fora, às vezes, é muito mais incrível para resolver um problema que já está crescendo e o síndico está perdendo a mão e ainda é chamado de incompetente muitas vezes. É muito complicado para nós tomarmos a frente disso, porque depois desta mediação você vai continuar à frente do condomínio tendo contato com os dois mediados e com o resto da massa condominial. Então você se expõe ali numa atitude que de repente o A ou B pode ter se sentido prejudicado ou favorecido, e você vai ter que lidar com isso à frente, com uma coisa que você não tinha que fazer. Isso é o mais, acho que é fundamental. Explicar isso para as pessoas é muito difícil. Uma coisa importante, Rogério, sem querer cortar você, eu já fiz isso agora, é que assim, olha, quando a gente não consegue resolver internamente, por isso que é importante as pessoas entenderem como é importante resolver de uma forma pacífica. Quando a gente não consegue resolver internamente, não se consegue resolver, por exemplo, no centro de mediação, a gente vai ter que partir para a judicialização. E quando a gente parte para a judicialização, que é que o tribunal hoje também não quer, né, quer evitar essas questões que cheguem até lá, o morador, quando ele aciona judicialmente, quando ele já viu que já fez todas as coisas, ou senão às vezes ele nem segue esses passos, ele vai ter que entrar com uma ação. Ele vai ter que contratar advogado. Se ele não tiver justiça gratuita, normalmente os condomínios que a gente tem é impossível, vai ter que pagar as custas e despesas processuais. Se ele perder essa ação, vai ter que provar o direito dele. Se ele perder essa ação, ele vai ter que pagar as custas de sucumbência. E veja, mesmo dentro do tribunal, quando já judicializou, ainda vai para um centro de mediação. Eu ia falar isso, é obrigatório hoje em dia, né? Não vai direto para audiência, vai para uma conciliação antes, né? O ponto que eu volto a reforçar, que para mim é essencial pela experiência que eu tive, e eu digo que hoje eu recomendo certamente qualquer possibilidade de haver uma mediação de algum conflito mais crítico, use a mão de obra desse pessoal que é especializado, mas o mais importante para evitar a judicialização é que a mediação certamente vai ser bem mais barata do que você judicializar. Sem dúvida. Porque normalmente quando é um juiz tem alguma parte perdedora. E a mediação, ela prevê que os dois saem ganhando. Porque sai um acordo. Então, querer levar a coisa para o judiciário, certamente ou um ou outro vai perder. E aí, vai custar no bolso. Sim. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Bom, gente, está acabando o nosso tempo de novo. O que a gente quis mostrar aqui é essa ferramenta da mediação que pode ajudar muito na gestão do síndico, está super ativa nos condomínios hoje em dia. Na justiça, como elas disseram, já é obrigatório a conciliação, a mediação antes da audiência. E você que está passando por esse problema de conflitos, acho que todos estamos, né? Como o Carlos bem disse no começo, é uma ótima ferramenta para você implementar nas suas soluções de conflito. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado até agora. Deixa seu like, curta o nosso canal, ativa a sineta e a gente se vê a semana que vem. Muito obrigado. A Repinte busca
busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.